Alô? Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos aqui com a dermatologista doutora Diana Melks, com um assunto muito bacana que é sobre alergias dermatológicas. O que você precisa saber? Então, não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa. A gente já discutiu um pouco aqui no primeiro bloco sobre urticárias, sobre dermatite atópica, não é isso, doutora? E nós vamos continuar aí discutindo no programa. Pode ir lá, é com a senhora. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que diz assim: eu e a minha irmã temos dermatite atópica. É uma causa genética? Tem um cunho genético? Explica melhor pra gente, para quem está nos assistindo, sobre isso. Sim, Regiane, é sim uma doença que tem uma predisposição genética. Tanto é que em uma família onde um pai é alérgico, tem uma chance de 50%, um pai ou a mãe da família é alérgico, tem a chance de 50% de nascer, ou da criança nascer alérgica. Quando os dois são alérgicos, o pai e a mãe são alérgicos, a chance já aumenta bastante, para 85%. E se nenhum dos dois é alérgico, ele pode ainda ter uma predisposição de um outro parente para poder ainda apresentar, mas a chance é bem menor. Então, se tem uma criança alérgica em casa, a gente sempre pergunta na consulta se tem mais alguém com alguma outra alergia, porque é uma doença que tem mesmo uma predisposição genética. E eu acredito, a gente discute, fala muito com outras pessoas, fala assim, mas antigamente não tinha tantas alergias, tantas coisas, por que agora, cada dia surge uma alergia nova? Por que isso, doutora? O que a senhora fala a respeito disso? Eu acho, existe um estudo sobre isso, que fala que com a introdução dos alimentos industrializados na alimentação, a exposição dos profissionais, a exposição das crianças a mais produtos químicos e principalmente aquela teoria da superhigiene, né? Que não tem mais o parto normal, a criança já não entra em contato com as bactérias no canal vaginal. Depois, o aleitamento materno, que diminuiu bastante até só o 3º mês para a grande maioria das mães, e tem mães que não conseguem amamentar pela profissão. A introdução de alimentos industrializados muito cedo na vida da criança também piora. E sem falar que antigamente as crianças brincavam correndo e melhoravam a autoimunidade, o sistema imunológico dele que lute, né? Para manter a criança viva, quando era na época dos nossos pais, até na nossa época quando a gente era criança. Hoje não, hoje a gente tem a teoria da superhigiene. A criança não pode pôr o pé no chão, a criança não pode brincar lá fora, ela fica o tempo todo no tapete, ela fica o tempo todo no ar-condicionado, em cima do sofá. E essa criança, quando a gente entra em contato com os antimicrobianos, as bactérias, os fungos e os vírus, a gente forma uma imunidade boa contra ele, a gente amadurece nosso sistema imunológico. E isso já não tem tanto mais hoje em dia. Verdade. E, doutora, a dermatite atópica, ela tem tratamento? Tem algo assim que vocês, quanto profissionais, dão seguimento aí juntamente com o paciente? Tem sim, tem tratamento. Na verdade, nós temos uma gama enorme de tratamentos para dermatite atópica, até porque ela é uma doença multifatorial, né? Temos várias causas. Agora, a base, o pilar do tratamento mesmo, é a formação de barreira da formação da barreira da pele. Evitar que essa criança tome banhos demorados, banhos quentes, porque vai tirar todo o manto lipídico da pele. Evitar que essa criança use sabonetes ou sabões com alto poder de limpeza, porque vai selecionar essas bactérias, formar aqueles superantígenos. Que mais? Temos aí o paciente, quando ele não consegue só fazer isso, não melhora só formando barreira, que a gente usa alguns creminhos, até alguns já tem até na indústria farmacêutica alguns cremes, que são os emolientes e os umectantes. Primeiro, a base, o pilar do tratamento mesmo é formar a barreira do manto lipídico. Depois disso, aí a pele fica inflamada. A gente entra com medicações tópicas, medicações orais e chegamos a fazer até algumas medicações de resgate. As crianças, às vezes, entram em quadros agudos mesmo de dermatite atópica. Algumas têm necessidade até de ser internada, porque elas têm uma predisposição a ter mais infecções, porque o sistema imunológico dela está tão preocupado em inflamar o tempo todo
que ela não consegue visualizar um molusco contagioso, por isso que os pacientes têm mais molusco contagioso, tem os quadros de varicela mais exuberantes, esses pacientes têm a formação de superantígenos com bactérias mais resistentes, por isso que por vezes a gente faz uma descontaminação desses pacientes. Alguns a gente entra até com medicações um pouco mais fortes e até a fototerapia para desinflamar. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: já me indicaram fototerapia para tratar dermatite atópica. Isso é correto? Existe? Sim, a fototerapia também trata dermatite atópica. Na verdade, ela trata as doenças inflamatórias da pele. Ela é indicada para tratar vitiligo, psoríase e também está como protocolo de tratamento para dermatite atópica. Não é a primeira escolha. É uma das alternativas caso aquele paciente não responda ao tratamento inicial. Mas tem sim. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, porque eu acredito que seja uma das coisas mais comuns, né? Que é a alergia a camarão. Né? A gente sempre, eu acredito que todo mundo aí em casa conhece alguém que tenha alergia a camarão, né, doutora Rejane? Então a pergunta é a seguinte, aqui, já fiquei doente quando ingeri camarão por urticária e logo depois precisei ser levado ao hospital, pois fiquei com falta de ar e choque anafilático. Quando recebi alta, disseram que era perigoso comer novamente. É verdade isso mesmo? Ou é só um mito e a pessoa pode continuar comendo tranquilamente que só foi aquela vez ali? É verdade sim. Tá? Algumas alergias, que são aquelas alergias IgE-mediadas, que são aquelas que a gente primeiro entra em contato, sensibiliza, nosso organismo guarda a memória que eu sou alérgica àquilo. Por exemplo, eu viajei, eu comi camarão, nunca tinha comido camarão na minha vida. Comi o camarão na primeira vez, geralmente não dá nenhuma reação alérgica. E aí o organismo do alérgico, ele guarda a informação que é alérgico. Na segunda vez que ele entrar em contato, ele já pode ter reações alérgicas, desde uma urticária, desde um quadro de rinite, quem tem asma também pode apresentar episódios de asma. Só que é perigoso porque essas reações elas podem ser catastróficas. Tem até um noticiário de um torcedor do Flamengo que foi de Recife para o Rio de Janeiro para um jogo do Flamengo. Estava na praia, ele comeu camarão e não deu tempo nem do SAMU chegar. Ele morreu na praia mesmo, tá? Então, assim, é mesmo catastrófico. Eu falo para os pacientes que é para não experimentar. Não é para tomar remédio e esperar não ter reação. Eu falo que você fica testando seus anjinhos da guarda toda hora. Então, eu ainda falo isso. Ou, se no dia que você quiser comer mesmo, come na porta do hospital e vê quem está lá de plantão, né? Porque pode dar desde um sintoma leve até o choque anafilático. O choque anafilático, gente, é quando o paciente tem uma reação alérgica intensa. E aí o paciente apresenta, além das plaquinhas vermelhas pelo corpo, angioedema, pode dar edema de glote também, ter falta de ar, ele pode ter comprometimento dos órgãos internos, ele pode ter dor abdominal, diarreia, que é um dos sinais do choque anafilático, pode ter falta de ar, e geralmente choque anafilático é catastrófico. Então eu falo para não experimentar e não ficar tentando a sorte. Tem alergia a crustáceo, amendoim, tem algumas alergias que são mais perigosas, que são os medicamentos, crustáceos, os frutos do mar, amendoim, castanha, nozes. Esses dias até eu fiquei sabendo de uma paciente que teve um choque anafilático com trigo e também não teve como salvar ela, porque ela já chegou num quadro muito avançado no hospital. Então, assim, é bem perigoso mesmo e eu oriento não comer se você tem alergia. E também não oriento a fazer uso de medicamento e para o local se alimentar com camarão. Não oriento isso. A não ser que você carregue uma... Hoje temos, né, a adrenalina autoinjetável, que para os pacientes muito alérgicos, pacientes que já teve um choque anafilático ou tem uma predisposição a isso, a gente prescreve uma adrenalina autoinjetável que ele aplica em casa, mas mesmo assim ainda tem que ir para o hospital depois. Não, é assim, querer correr um risco assim, desnecessário, na verdade, né? Se a pessoa já sabe que tem alergia, se ela não sabe, aí já é uma outra situação, né? Mas ela já sabendo que tem alergia e que pode vir até a óbito, né, por conta disso, aí já é algo assim, de fato, muito extremo, né, doutora Rejane?
E vale a atenção, porque a gente ouve casos de até pais que dizem assim, não, mas eu vou dar para a criança para ela acostumar. Aí dá que ele já sabe que a criança tem aquela irritabilidade, aquela sensibilidade, e vai só ativar mais esse sistema, né? Ele vai ficar mais armado aí para qualquer contato com o antígeno dar um choque anafilático. E, doutora, só para a gente ver, você já começou a falar já nos tratamentos do choque anafilático. Qual seria, assim, mais detalhadamente esse tratamento? Você já falou da adrenalina, né? Que ela também não é fácil de encontrar, né? E também tem seus efeitos colaterais. Mas aí fale para a gente sobre esse tratamento do choque anafilático que não vale a pena pagar para ver. Não vale a pena. A adrenalina autoinjetável é um dos tratamentos. Mesmo ela sendo a medicação que a gente não encontra na farmácia, hoje ela é importada, a adrenalina autoinjetável. Então, não é todo mundo que consegue comprar essa adrenalina, você tem que passar em consulta médica. A gente passa o telefone das farmácias que vendem isso no Brasil e precisa de prescrição médica, de orientação como fazer. O que acontece? O choque anafilático é uma reação muito grave. Pode aparecer de 5 minutos, quando entrou em contato, até muito tempo depois, até 24 horas. O período mais crítico do choque anafilático é nas primeiras 2 horas. Aquele paciente que tem alergia à vespa ou à abelha, que está lá, é um fazendeiro, tem que ir para a fazenda. Ele não tem como evitar isso. Ou então é uma criança que não entende direito que não pode comer o amendoim. Então, para essas pessoas, a gente prescreve. Na verdade, o que a gente faz primeiro é orientar. Não come nunca mais. Não toma remédio e experimenta para ver. Porque é muito perigoso, eu acho que não vale a pena pagar o risco. E para os pacientes, não tem jeito, eu sou fazendeiro. Ou então, eu moro em Marabá, mas aqui também tem vespa, também tem abelha. E o que a gente passa para esse paciente é a adrenalina autoinjetável. A gente prescreve, o paciente entra em contato com a indústria farmacêutica que vende e ele vai ter isso em casa e vai carregar o tempo inteiro, porque é na hora que sente, que tem os primeiros sintomas. A gente orienta bem, orienta os familiares, orienta a escola, orienta os parentes de como fazer. Porque nem sempre o paciente vai conseguir fazer, porque ele pode estar desmaiado e alguém poder fazer. E tem todas as orientações, medicações para fazer depois. O correto, mesmo que tenha adrenalina, faz adrenalina e vai para o hospital. Eu tive os sintomas. Teve uma paciente que chegou esses dias no consultório, que ela comeu camarão na fazenda, e ela não sabia que tinha alergia, não costumava comer, porque mora na fazenda, e já tinha sensibilizado em algum momento na vida, comeu camarão e desmaiou lá. Trouxeram para a cidade e ela melhorou. O período crítico é de 6 horas. Tem que trazer para fazer mesmo medicamento. Achou um médico bom que só no hospital, né, no nosso hospital municipal aqui, e ela melhorou. E ela chegou lá dizendo que foi para casa. 6 horas depois, piorou de novo. Por isso é que a gente orienta que vá para o hospital e que fique internado, no mínimo em observação 24 horas depois. Ótimo, muito esclarecedor todas essas questões aqui. Espero que vocês estejam prestando bastante atenção, porque aqui são informações que podem salvar vidas, né? Pode salvar um familiar seu, um filho, filha, um parente, um amigo, um vizinho, né? Então são informações muito importantes. E nós já estamos encerrando o segundo bloco, gente. E não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV, que já já a gente volta.